Para continuar falando sobre o acordo Mercosul com a União Europeia, nós vamos conversar agora com a senadora Tereza Cristina. A ex-ministra participou das negociações do acordo em 2019 e, claro, eu a recebo aqui. Muito obrigado pela participação, agradeço por estar conversando conosco neste meio de tarde, Tereza. Muito obrigada, Gabriel. Um prazer estar com vocês aí na CNN Money. Muito bom. Eu estive aí no lançamento do canal e agora tenho a satisfação de conversar com vocês. É um prazer enorme recebê-la novamente. Ministra, eu queria entender especificamente o que nós temos de olhar agora para o acordo. O que pode acontecer com este acordo Mercosul? Há expectativas? O atual ministro da Agropecuária, Carlos Fávaro, ele disse que há boas expectativas para a assinatura nesta sexta-feira. E aí eu queria, claro, este sentimento geral de quem participou das negociações, de quem conhece os pontos de atrito entre Mercosul e União Europeia e alguns países especificamente que estão brigando para que esse acordo não saia do papel. Há mesmo boas expectativas para que este acordo saia nesta semana e o que, caso não haja, pode ficar no meio do caminho dessa assinatura? Bom, eu conversei essa semana passada toda com muita gente aí que participou e alguns que estão participando ainda desse acordo, que há 22 anos é discutido entre os dois blocos, né? Agora parece que tem uma chance grande dele ser assinado e, inclusive, ser assinado nesse final de semana, quando o presidente Lula vai ao Uruguai, lá para a cúpula lá do Mercosul, do Parlasul, e esse assunto parece que tem boas chances de estar pronto para assinatura. Eu aqui repito a minha opinião, né? Eu acho que o acordo é bom, né? Acordo é acordo, todo mundo tem que ceder em algumas coisas. O setor agrícola, agropecuário, vamos dizer, sempre foi um ponto não de atrito, mas um ponto de preocupação dos europeus, porque sabem que o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai são grandes produtores de carne, são grandes produtores de grãos, né? E que isso poderia impactar internamente na União Europeia se esse acordo fosse livre. Ele não é um acordo de livre comércio, ele é um acordo que tem cotas, né, na agropecuária, para se exportar sem tarifas, né? O resto continua podendo ser exportado uma cota maior, mas aí tarifado a partir de determinado volume. Então, para carne, mais 100 mil toneladas, né? Então, não é nada de extraordinário isso, não vai ser uma inundação de carne do Mercosul no bloco europeu, mas existe um protecionismo por parte dos governos com a sua agricultura, que a gente nem discute isso, eu acho que é perfeitamente normal, cada país sabe que política pública quer praticar com determinados setores, e o setor agrícola é muito importante, porque é segurança nacional, produção de alimentos, segurança alimentar, né? Mas esse acordo ele tem outras coisas que são muito boas também, que é o caso, eles vão exportar vinho para o mercado de 300 milhões de pessoas aqui nessa região, né? Eles vão poder prestar serviços aqui na região, enfim, já exportam carros. O vinho, que hoje é taxado, terá não será cota, mas ele terá uma liberação gradual de tarifas, né, aumentando o volume gradativamente até chegar a zero de imposto de importação. Então, o nosso mercado também tinha que estar preocupado. Os nossos produtores aí da Serra Gaúcha, hoje tem vinho em Minas Gerais, tem vinho, enfim, pelo Brasil todo surgindo aí vinhos muito bons e que a gente precisa solidificar esse mercado internamente e também prepará-los para poder vender lá fora. Então, eu acho que o acordo é bom. Agora, eles têm realmente uma preocupação com a agropecuária. E aí nós vimos aquele lamentável episódio semana passada do Carrefour e de mais outras duas empresas francesas falando mal dos nossos produtos, enfim. Mas eu acho que o acordo deve ser assinado, sim, e nós estamos discutindo no Parlamento brasileiro, Gabriel, agora, uma lei
que eu nem sei se ela apelidaram ela de reciprocidade, hoje nós tivemos uma audiência pública pela manhã toda, foi muito boa, aí surgiu da equivalência, enfim, mas nós temos que ter uma lei que realmente não é para protecionismo, mas é para fazer justiça, né? Para que a gente também tenha as mesmas ferramentas que eles têm lá para proteger o nosso mercado e a nossa legislação, principalmente, que tem que ser respeitada. A avaliação, senadora, é que o acordo não é transformacional mais para o nosso agronegócio, como deveria ser há 25 anos atrás, quando começaram as negociações. Nós temos, claro, um parceiro comercial importante na Europa, mas também temos boas relações com a China, com os Estados Unidos, com outros países espalhados pelo mundo. A União Europeia, na figura deste acordo, é tão importante assim? Será transformacional uma assinatura ou não é o mesmo peso que teria há 25 anos atrás? É apenas um avanço, sim, comercial importante? A senhora mencionava, acordo, é bem-vindo, mas não deve ser transformacional caso seja assinado e sancionado? Olha, ele não terá o mesmo impacto que teria tido há 20 anos atrás, eu não tenho dúvida, o mercado nosso era outro, inclusive a agropecuária naquela época era outra, nós éramos muito menos tecnificados, enfim, nós não tínhamos esse conceito e esse peso, né, que a agropecuária hoje tem para o mundo, não é só para, até menos na Europa hoje do que lá atrás, quando esse acordo começou a ser construído. Mas eu acho que é um mercado que você aumenta a régua da qualidade, que você vai ter que vender para um consumidor que talvez seja... Que queira mais do nosso produto, eu acho que só traz benefícios para o Brasil. Mas, e também, eu acho que os benefícios maiores é para o lado de lá, porque hoje, com o problema que eles têm na Ucrânia, que era um grande produtor, era o quarto maior produtor de grãos aí, a Ucrânia hoje não consegue produzir pelo motivo da guerra, né? Então, eu acho que é também uma segurança para eles ter esse acordo, e esse acordo, a hora que você tiver ele assinado, as coisas podem, inclusive, evoluir, não precisam ficar estanques como está lá no acordo. Eu acho que a necessidade, o conhecimento dos nossos produtos, isso pode criar, vamos dizer, um ambiente melhor de negócios entre os dois blocos. Eu vejo com bons olhos, eu acho que, agora, também acho que se agora não for esse acordo para frente, aí é uma opinião pessoal, tá, da Tereza Cristina, que vivenciou isso aí há alguns anos, tem vivenciado esse acordo. Eu acho que nós temos que acabar, enterrar esse acordo e vamos partir para outro. De repente, fazer um acordo que seja até melhor para o Brasil. Mas eu torço muito para que esse acordo seja assinado e que seja assinado logo, para que a gente possa começar a trabalhar. Nós temos o problema das identificações geográficas de produtos, que o bloco nosso ainda tem poucas e que a gente tem que caminhar com isso. Por exemplo, o Guaraná lá do Amazonas é um produto nosso, que nós temos que fazer esse selo geográfico dele, essa identificação geográfica. Como nós temos aí no açaí e outros produtos, a gente tem que... A biodiversidade nossa é enorme, então nós podemos caminhar e ter ganhos aí daqui para frente, é enorme se a gente trabalhar esse acordo e olhar para o bloco europeu de maneira diferente, não é só com soja, carne, milho, açúcar, enfim, isso que a gente já faz, abrindo uma nova perspectiva. Isso é que eu acho o mais interessante, e aí sim pode ser transformacional. A palavra é difícil para significar o seguinte: vai mudar alguma coisa de fundamental para a nossa economia, para o nosso setor do agronegócio. E claro, nessas palavras, é um acordo que está sendo desenhado há 25 anos, então ele já está desatualizado. O Brasil já cresceu bastante nesses 25 anos, já criou novos laços com outros players internacionais, com outras grandes economias. Nosso principal parceiro hoje é a China. A gente exporta muito alimento para a China. A China recebe... O principal parceiro comercial da China em alimentos é justamente o Brasil. E eu queria até pescar um ponto da tua fala. Você mencionava a lei
de reciprocidade, e aí a gente vai tentar desenhar um nome adequado para esse mecanismo de equidade entre as grandes economias, para que o Brasil se proteja destes movimentos, como aconteceu agora com o Carrefour, com outras grandes empresas que se negaram a comprar produtos do Mercosul por conta de um movimento protecionista. A senhora viu avanços nesse processo de pesquisa pública? O que conseguimos tirar de valioso dessas discussões? E, claro, uma lei que pode ser bastante importante neste novo capítulo das relações internacionais, com taxa vindo de cá, ameaças de lá. Nós temos uma briga aí entre as principais grandes economias, então será muito importante, um mecanismo que pode ser muito importante nessa nova etapa do comércio internacional. O que nós já tivemos de avanço e, claro, o que a senhora identifica como positivo dessas discussões que aconteceram no dia de hoje? Olha, primeiro fica claro, né, em todas as discussões, nós tivemos a secretária Anatone do Ministério do Meio Ambiente, tivemos o embaixador Pimentel do Itamaraty, que tem discutido muito como é que essa lei, como é que a gente está desenhando essa nova lei, né? Discutimos com vários setores, a BIEC, a BAG, enfim, outros setores do agronegócio, e uma coisa ficou clara, que o protecionismo ambiental ele existe, né, há muito tempo, o protecionismo verde, né, ele existe há muito tempo e todas as vezes eles querem inserir esse protecionismo verde num protecionismo comercial, né? Então isso ficou claro. Então a lei, ela não aqui no Senado, o autor da lei, o senador Zequinha, quando propôs o PL, colocou o coração da lei, ele se baseou nesse protecionismo verde que o mundo usa, né, travestido de meio ambiente para fazer protecionismo no comércio. Mas ficou claro para a gente que nós temos que ter outras ferramentas econômicas também, trazer para dentro dessa lei a CACEX, né, ter uma graduação de tarifas para produtos que não cumprem lá fora o que nós temos aqui, essa equivalência. Agora, a lei, ela não é uma lei ela não é uma lei que só é feita para a Europa, né? Para essa equivalência da nossa relação com os europeus. Ela é uma lei que tem que ser feita para uma equivalência com o mundo todo, com a China, por exemplo. Então, como é que nós vamos pedir uma equivalência dentro olhando esse protecionismo verde, né, que sirva para a China, que é o nosso maior mercado hoje, né, e que tem lá, também está trabalhando no meio ambiente, mas nenhum país no mundo, na verdade, tem, né, o que o Brasil tem em termos de meio ambiente, em termos de energia renovável. Nós temos mais de 90% da nossa matriz energética limpa. Então, o Brasil tem muitas coisas e que as pessoas lá fora não conhecem ou não querem conhecer. Então, essa lei ela tem que ser uma lei abrangente, né, que ela crie barreira, ela crie tarifas ou crie alguma equivalência para quem não tem e quer nos penalizar, né? Mas também nós temos que ter muito cuidado para não afetar esses mais de 170 países com quem o Brasil faz comércio em todos os sentidos, no petróleo, minério e também na agropecuária. Então, a lei tem que pensar em outros setores, então isso foi uma coisa que hoje ficou claro, né? Sobretudo no agro, porque o agro é quem vem sendo atacado, mas nós temos que abrir um pouco mais o leque da nossa visão nessa lei para outros produtos que nós somos também grandes exportadores, importantes exportadores. Uma outra coisa que apareceu muito interessante, que eu não tinha pensado, então por isso você vê que as audiências, quando elas têm as pessoas bem escolhidas de vários setores, trazem grandes contribuições. É que nós acabamos de aprovar uma lei no mercado de carbono. O Brasil tem aí uma agricultura tropical, e é por isso, talvez, um dos grandes problemas que nós temos lá fora, Gabriel, é que a agricultura lá de fora é muito diferente da nossa, porque a nossa agricultura, por ser tropical, ela tem características diferentes e nós somos grandes captadores captadores de CO2, né? Então, isso nós temos que ter as métricas
E por que o agro não entrou no mercado de carbono? Porque o que nós temos de legislação hoje para o mercado de carbono lá fora é em cima de uma agricultura de clima temperado, que não tem nada a ver com a nossa, não tem plantio direto. Quando você faz isso, você segura esse carbono no solo. O nosso solo tem aí uma camada enorme de carbono capturado e tem uma série de coisas que a nossa agricultura tropical é diferente da deles e nós não podemos usar essa métrica lá, que é por isso que nós somos penalizados. Então, essa lei também vai pensar sobre esse aspecto dessa agricultura regenerativa tropical que o Brasil tem e que lá fora poucos conhecem, e é por isso que a gente apanha tanto sendo protagonistas de muitas coisas que eles não são. Eles já fizeram errado lá atrás, eu não quero aqui discutir o que foi feito lá atrás, mas nós não podemos apanhar por fazer bem feito e ser protagonista no desenvolvimento, né, muito à frente de que outros países vêm fazendo. Aí todo mundo fala só de uma coisa, desmatamento. Nem isso eles podem falar da gente, porque aqui no Brasil a nossa lei, o Código Florestal Brasileiro, ele obriga a iniciativa privada a ter 20% até 80% de reserva legal dentro da propriedade privada. Fora o que nós temos de 14% de áreas destinadas aos indígenas, que ainda são terras que estão preservadas, mais terras públicas não destinadas, que também estão lá na Amazônia, em outros lugares. E aí nós temos aqui no Brasil 66% da nossa vegetação preservada, né? E isso não se fala. Nós apanhamos porque o protecionismo verde, né, que nós temos na realidade, nós protegemos o verde, mas o protecionismo deles comercial, travestido de protecionismo verde, chega ao ponto da Europa querer impor, né, aos países emergentes uma lei antidesmatamento e ainda dizer, ainda bem que tiraram uma emenda, vamos assim dizer, que a gente faz aqui, tinha uma emenda dizendo o seguinte, nós que já desmatamos tudo, não podemos mais ser penalizados. Agora, vocês que mantiveram as suas florestas de pé, vocês sim, nós vamos penalizar. Então, isso é uma hipocrisia. Mas eu estou feliz porque todo esse episódio trouxe uma altivez de toda a cadeia, né? Desde o produtor até a indústria, né? O governo, todo mundo se juntou, o legislativo, o executivo, a iniciativa privada, defendendo aquilo que a gente faz de bom. Então, eu acho que, às vezes, tem coisas ruins, vêm para consertar coisas que a gente precisa melhorar. Perfeito, senadora Tereza Cristina, que prazer recebê-la por aqui, seja sempre bem-vinda. Agradeço pelos esclarecimentos, pela perspectiva para o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, também para esta lei de reciprocidade que está em discussão ainda no Congresso, quais serão as medidas tomadas para proteger a economia brasileira e um pouquinho também sobre essa lei de desmatamento, essa lei de controle ambiental que era para entrar em vigor neste ano lá na União Europeia, foi jogada para o ano que vem e, claro, ainda muita discussão pelo caminho. Obrigado pela participação e, claro, sempre bem-vinda. Obrigado, Gabriel. E essa é uma notícia nova, acabou de ser aprovada agora definitivamente a prorrogação por um ano para a gente talvez trazer luz para aquilo que a gente faz de bem feito aqui no Brasil e eles entenderem aqui, né, qual é a dinâmica da nossa agropecuária. Um abraço aí, um ótimo dia. Ótimo dia.